Boa tarde a todos, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo, meu irmão e minha irmã. O tema de hoje é o seguinte: toda a armadura de Deus, a abrangência total da oração. E nós vamos abrir a palavra de Deus em Efésios, capítulo 6, versículo 18, que diz assim: com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para o mesmo fim, vigiando com toda a perseverança e súplica e por todos os santos. Aqui nós vemos a importância da oração. Ninguém terá êxito no combate espiritual sem a oração. Em Efésios, o apóstolo Paulo, reiteradas vezes, nos chama a atenção para a importância da oração. No capítulo 1, do versículo 15 ao 23, ele mostrou a intensidade das suas orações pelos crentes de Éfeso. Em Efésios 3, do versículo 14 a 21, Paulo apresenta um quadro de si mesmo, ajoelhado em oração diante do Pai Celeste. Ele ora para que os efésios sejam capacitados a cumprir a vontade de Deus. E em Efésios 6,18, Paulo admoesta a orarmos em todo o tempo, ou em todas as ocasiões. Isso significa, meu irmão e minha irmã, que orar quando você está e quando você não está disposto a isso. A primazia da oração deve estar bem firmada em nossa mente. Devemos orar com toda oração e súplica, como está escrito na Bíblia Sagrada. Resistir em oração ao inimigo é algo que não usamos fazer tão frequentemente como deveríamos, porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas. 2 Coríntios 10, versículos 3 e 4. E nós sabemos que Josué e o povo de Israel obtiveram vitória sobre Jericó com fé e obediência à palavra do Senhor, vindo os muros a cair, e nem sequer uma pedra foi atirada. E é assim que ocorre também no combate espiritual. As fortificações intransponíveis desmoronam-se, reduzindo-se a cinzas diante do cristão, que usa o poder divino das suas armas para demolir fortalezas. Como Israel, podemos depois atravessar os portões e saquear o território inimigo. Devemos orar no Espírito, o que não significa orar em línguas. As orações de Paulo em Efésios 1 e 3 eram no Espírito e não foram proferidas em línguas. Orar no Espírito significa orar em harmonia com o Espírito ou sob o controle do Espírito. Devemos pedir ao Espírito Santo que dirija a nossa oração e nos oriente para que oremos em harmonia com a sua vontade. Precisamos também rejeitar toda oração carnal. Tiago adverte: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Capítulo 4, versículo 3. Ainda devemos orar em harmonia com a verdade da palavra. A palavra de Deus é inspirada pelo Espírito Santo, como está escrito, em 2 Timóteo 3, versículos 16 e 17. E para isso, vigiar. Essas palavras têm um tom militar. Transmitem a imagem de uma sentinela de plantão, guardando algo que precisa de proteção. No combate espiritual, o cristão deve estar de sentinela, por meio da oração, cuidando de si mesmo, da família, da igreja e da obra do Senhor. No exército, alguém desempenha a função de sentinela para impedir o ataque imprevisto de inimigos ocultos. O Senhor Jesus empregou esse tipo de oração de combate. A Pedro ele disse: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo.
Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Lucas 22, versículos 31 a 32. Cristo estava vigiando por Pedro e pelos demais discípulos. É fácil ver o mesmo tipo de oração de sentinela na sua grande oração sacerdotal, em João capítulo 17. Não há nada de que Satanás mais gostaria do que nos prejudicar. Ele nos afligiria com enfermidades, infortúnios e tribulações, se tivesse uma única oportunidade. Mas ao empregarmos a oração de combate protetora, podemos ficar atentos ao modo como o Senhor nos protege. A oração de combate deve ser por todos os santos. Em primeiro lugar, você é responsável por si mesmo. Cada cristão tem o cuidado de supervisionar a própria vida e serviço. O passo seguinte é a família. Ninguém vigiará em oração por sua família como você. Os círculos estendem-se até a igreja, aos seus dirigentes e todo o corpo de Cristo na terra. Cristo ordenou que os discípulos testemunhassem em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e nos confins da terra. A oração por todos os santos também vai tão longe quanto isso. Tem um panorama de responsabilidade que abrange o mundo todo. Em Efésios 6,18, nós vemos que a oração deve ser estendida a todos os santos. Nos versículos 19 e 20, nota-se que a oração de combate pode ser especificamente estendida também à eficácia do nosso ministério. Paulo pede aos Efésios que também eles orem por ele, para que lhe seja dada no abrir da sua boca a palavra. Afirmando que a oração de combate aos cristãos de Éfeso pode capacitá-lo a ter mais de condições de propagar o evangelho. Não precisamos orar apenas para pregar com intrepidez, mas também para que os ouvidos sejam abertos. A oração influi diretamente no modo como as pessoas ouvem a palavra. Ajuda a retirar a cegueira e a surdez espirituais que Satanás deseja perpetuar. 2 Coríntios 4, versículo 4. Não há força nas mãos do homem tão eficaz e de tão longo alcance quanto a oração. Um homem de Deus pode praticamente transformar o mundo mediante suas orações, sem sair dos limites da sua própria casa. O poder invencível da oração não conhece limites. Orações hábeis obtêm resposta. Orações profundas fazem com que Deus influencie visivelmente os assuntos humanos. Atos 12, por exemplo, registra a prisão e o encarceramento de Pedro, ordenado por Herodes. O seu julgamento e provável execução já estavam marcados, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Essas orações fizeram com que Deus agisse. Um anjo deixou a glória do céu para intervir nos planos do inimigo. As correntes que prendiam Pedro aos soldados caíram e a luz do céu encheu o cárcere. Quando se vestiu e seguiu o anjo, as sentinelas da prisão nem sequer viram Pedro. O portão de ferro trancado parecia estar vivo e abriu-se sob a ordem da realeza do céu. Solto e livre, Pedro dirigiu-se para a reunião de oração, em que os servos que oravam, estupefatos, testemunharam a resposta viva à sua súplica. A ação impressionante e visível de Deus, em resposta à oração intensa, despertou uma igreja. E o principal, derrotou o inimigo. E assim, meu irmão, assim, minha irmã, é hoje também. A oração é fundamental na vida do cristão para derrotar todas as medidas astutas do inimigo, que ele tem como único objetivo
roubar, matar e destruir. Mas nós temos que lembrar aquilo que o Senhor Jesus disse, que ele veio para trazer vida e vida em abundância. E que essa abundância seja derramada sobre a sua vida, em nome de Jesus. Santíssimo Deus e poderoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós te louvamos, te agradecemos. E nesse dia que se chama hoje, nós te pedimos por essa vida que está doente, sofrendo, com dores, mas nós sabemos que tu és poderoso para repreender todo o mal, toda a enfermidade. Porque a tua palavra que diz que o Senhor já levou sobre si as nossas doenças e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Entra com cura, com milagre na vida de cada pessoa que está aí no leito de enfermidade, no hospital, numa UTI e que está aguardando de ti, Pai, a manifestação do seu poder. Vai ao encontro das famílias, repreendendo toda briga, toda contenda, toda divisão. E coloque em cada lar a união, a paz, a alegria, enfim. Que a bênção do Senhor que enriquece e não acrescenta dores seja derramada sobre esta casa, em o nome do Senhor Jesus. E também eu quero lhe pedir, Pai, por essa pessoa que está passando fome, passando por necessidades, da mesma forma que um dia o Senhor enviou aquele corvo, trazendo o alimento para Elias. Envie o alimento para o corpo dessa pessoa que está passando por dificuldades econômicas e que não tenha um alimento sequer ou para comer, ou para a sua família, ou para os seus filhos. É o que eu lhe peço desde já e te agradeço em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Pastora Fátima da Igreja Evangélica Apostólica Poder de Cristo. Glória a Deus, aleluia.